Boa noite, gente. Tudo bom? Gente, é um grande prazer recebê-los aqui hoje, no nosso retorno, né, ao Café com Palavra. A gente estava programando fazer esse Café com Palavra em abril, mês passado, mas, infelizmente, por conta da pandemia, não foi possível, né? E aí a gente esperou um pouco mais para poder fazer hoje. E nós vamos falar sobre um tema bem interessante hoje, que eu acredito que afeta direta ou indiretamente todos nós. Como é que deve ser o nosso engajamento, a nossa participação nas redes sociais? Como é que um cristão deve se portar de forma relevante e deve evitar os problemas, os efeitos colaterais que a gente já conhece ou vai conhecer hoje? E aí, para ter esse diálogo, para a gente aprender um pouco mais sobre isso, hoje a gente vai contar com dois participantes que já trabalham com redes sociais, uma há bastante tempo, a outra há menos tempo, mas também bem atuante nas redes sociais. E eu queria convidá-los já para que eles pudessem se apresentar e vocês pudessem conhecê-lo. Queria convidar a Alan e queria convidar a Rebeca para estar se juntando aqui comigo. E a gente poder dar início ao Café com Palavra de hoje. Enquanto Samuel pega o paninho, alguns avisos. Por conta de estarmos numa pandemia, né, e termos que tomar alguns cuidados extras, infelizmente hoje a gente não vai oferecer o lanche, que é habitual no intervalo entre os dois blocos. Então, daqui a pouco vai chegar o café e o chocolate quente, vai ficar lá atrás, onde estão os potinhos de álcool e gel. Inclusive, se vocês quiserem, vocês podem pegar. E, ao longo do Café com Palavra, vocês vão estar livres para ir lá, tomar um café, tomar um chocolate quente. Mas o momento de comunhão, infelizmente, não vai ser possível hoje. E a gente pede também que, após o término do Café com Palavra, a gente evite aglomeração. Eu sei que é muito difícil, né? Mas façam o possível para não aglomerar e a gente poder passar o mínimo de risco possível, tá? Já examinou? Não. Tá, então, outra coisa, pessoal, uma informação importante. Hoje nós vamos sortear esse livro aqui, tá? Esse livro aqui é um livro muito interessante que a gente utilizou, inclusive, para estudar, para fazer o Café com Palavra, né? A Guerra dos Espetáculos, o Cristão na Era da Mídia, Tony Henke. Existe pouca literatura, a gente percebeu que existe pouca literatura sobre esse tema. Não é um tema que está sendo muito desenvolvido. Então, talvez, eu não sei, né? Mas talvez esse seja um dos melhores livros no tema. Eu gostei bastante de ler esse livro, acredito que os outros participantes também. E aí, a gente vai estar sorteando. Como é que faz para concorrer? Primeiro, você tem que seguir o Instagram da rede, tá? Marcar, tirar uma foto, marcar o Instagram da rede e a gente vai sortear aqueles que fizerem isso. Vai ser um sorteio eletrônico, tal, e ainda hoje, no segundo bloco, a gente faz esse sorteio e entrega o livro para quem fizer isso. Beleza? Entenderam? Segue a página da rede, a.rede, no Instagram, tira uma foto, marca a gente e aí a gente vai sortear. Então tá, acho que já enrolei bastante, né? Comece por você. Vamos começar por você. Como é seu nome? O que você faz? Eu vou perguntar aqui. Talvez, acho que tem que tirar a máscara. Eu acho melhor, né? Eu não queria não, mas tá bom. Bom, meu nome é Allan Kardec Silva. Eu trabalho com redes sociais praticamente desde 2007, na época do Orkut. E minha área de atuação nas redes sociais é o audiovisual, né? A parte de comunicação. Então, desde 2007 que eu venho trabalhando nessa área. Trabalhei especialmente em TV, trabalhei nas TVs locais, a TV Cabo Branco, TV Correio, TV Arapuã. E depois eu passei a trabalhar só voltado para comunicação em projetos e igrejas. E atuando como projetos e igrejas foi que eu comecei a perceber a minha área de atuação nessa parte de comunicação. Pronto, acho que é isso. Atualmente eu coordeno uma equipe chamada LEMP Conteúdo Criativo, que é uma equipe que trabalha com economia criativa e
colaboração. A equipe é formada por cristãos e tem como alvo fornecer conteúdo de identidade visual, comunicação, redes sociais, audiovisual, de forma mais consciente. Então, a gente meio que tenta rachar quase tudo que a gente ganha de forma mais... chamam de capitalismo consciente. Alguma coisa assim. Show. Eu curto essa ideia aí. Você, como é seu nome? Está funcionando o microfone? Boa noite, gente. Eu sou Rebeca, sou formada em jornalismo, sou jornalista, trabalho na Câmara Municipal de João Pessoa e também como social media nas redes sociais. Estou coordenando junto com ele também, né, as redes da igreja. Ele fica na parte geral e eu na rede. E é isso, menos tempo de atuação que ele, né, mas estou fazendo também uma especialização em marketing, mas vou muito para a área de comunicação e produção de conteúdo. Show. Eu acho interessante também pontuar que nós teríamos um terceiro convidado que infelizmente não pôde vir, né? Ele está com alguns sintomas gripais, como não sabe o que é, a gente optou por resguardá-lo, né? Pedro Paulo, não sei se você está assistindo, mas sinta-se mencionado aqui e muito obrigado pela ajuda que você nos deu na preparação de hoje, né? Então, vamos lá. Vamos começar então falando um pouquinho sobre o tema, né? E quem já acompanha o Café com Palavra há um tempo sabe que na primeira parte, no primeiro bloco, a gente busca conceituar o tema mesmo, né? Falar um pouquinho sobre alguns aspectos mais gerais. E aí eu queria começar te pedindo, Alan, para falar um pouquinho sobre os aspectos históricos, né? Os aspectos filosóficos, não sei, das redes sociais. Como foi que elas surgiram, com que propósito, quais são os impactos que elas causaram? Então, quando a gente trata de tecnologias, né, a gente vai entender que as tecnologias da informação, né, elas nasceram e aí elas partem para uma necessidade humana, né, desde lá da época de que vai começar a fazer os primeiros gráficos, né, passando aí por toda a parte da comunicação, de tentar subir em cima de um batente e falar mais alto, até a parte de criar os dados móveis, a primeira Bíblia que foi criada. Então, toda a parte da comunicação, ela vem por uma necessidade, né? E, a princípio, necessidade ou de guerra ou de circunstância, e depois passa a ser mercadológico, passa a ser voltada para o comércio, né? Não foi à toa o surgimento das redes sociais, né, da tecnologia, para esse ponto. Ele nasce, primeiramente, com a ideia de reunir grupos, de juntar pessoas que têm a mesma vibe, ou então juntar uma turma que está fazendo uma prova. E aí, as redes sociais teve esse papel, a princípio, voltado para manter uma comunicação mais rápida, né? Vamos começar, um exemplo para a gente, seria o Orkut, que para muitos foi o primeiro, né? Foi a primeira rede social que teve ali, em que você botava os scraps e você botava depoimento para o amigo, né? Recebia contato e tal. Nesse aspecto, a rede social se comportou como o quê? Como um elemento de comunicação extra e até de entretenimento, né? Você tinha uma vez, você não ia sempre, porque a internet era mais cara. Então, você acessava quando dava, ou esperava da meia-noite, em alguns casos, e em alguns casos mais antigos, né? Que aí vem a comunicação com ICQ e etc e tal. Quem aqui usou ICQ? Quem aqui usou ICQ? Eita. Dinossauro, hein? Mas quem aqui usou o Orkut? Boa parte das pessoas, pronto. Então, acho que o Orkut é o melhor exemplo para isso mesmo. Então, você percebe que o Orkut não tinha nada de marketing, não tinha nada de comércio, não tinha nada de ninguém vendendo nada, ninguém era influência, não se tinha influência. Que tinha o quê? Comunicação. Era isso. E os grupos, que ali começou as bolhas. Aqueles grupos, todo dia, na segunda-feira eu acordo chateado, é um grupo só daquilo. Né? O grupo que come rapadura com café, aí outro grupo só daquilo. Então, ali já começou um aspecto de bolha. Por quê? Você começou a concentrar, a querer se juntar com pessoas que você tem a mesma ideia, a mesma visão. Esse conceito de bolha do Orkut, estou olhando aqui para o relógio para não ultrapassar o tempo. Esse conceito de ideia do Orkut,
ele prevaleceu e vigora com um algoritmo mandando hoje. É diferente. Ao contrário que no Orkut era por espontaneidade, né? Quem curte música? Aí você ia lá para aquele grupo, né? Todo mundo conhece a vizinha tal, aí tinha um grupo só para aquilo. Eu não gosto da segunda-feira, aí tem um grupo só para... Enfim, tem vários grupos marcantes. E na maioria dos grupos tinha os tópicos que você ia trabalhar os tópicos sobre aquele tema, né? Irrelevante ou relevante, você ia trabalhar aqueles temas. Hoje, o algoritmo, ele vai trabalhar em cima do que você gosta. Quanto mais você curte, você comenta um determinado assunto, ou uma determinada área, ou uma determinada tecnologia, ou alguma coisa que é mais da sua área, mais vai aparecer coisas para você daquilo. Por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha, vou falar de política, certo? Se você é uma pessoa que trabalha com política e você está sempre comentando sobre o candidato A, todo dia. Ah, mas o candidato A faz isso. Aí você vai comentar com outra pessoa. Ah, mas o candidato A não sei o que lá, tudo mais tal. Aí aparece um monte de postagens sobre o candidato A. Aí você vai e curte. O algoritmo entende que para manter você na rede social, ele vai precisar mostrar mais coisas daquilo que você está curtindo e comentando. Logo, você passa a pertencer a uma bolha. Porque não aparece nada do candidato B ou C para você. Porque se aparecer, você vai ficar chateado. O algoritmo não quer que você fique chateado. Né? E ainda tem a opção de não quero ver isso. E você pode selecionar. Não quero ouvir, não quero ver esse termo, não quero fazer isso. Então, vamos dizer assim, aí a rede social chega no que temos hoje. O problema é que a rede social era apenas um acessório que você tinha. Era uma coisa que você... Não, eu tenho meus amigos de faculdades, eu vou para as ruas, eu tenho minha família, e tenho as redes sociais. Isso mudou. Por que mudou? Porque mudou a forma da comunicação do homem, enquanto ser social. Ele mudou a forma de comunicar-se. Ele não comunica diretamente com a pessoa. Ele precisa de um instrumento para comunicar com as pessoas. Qual instrumento é esse? As redes sociais. O WhatsApp, é o Facebook, é o Twitter. E como é que eu vou e aí, enquanto conceito filosófico, as redes sociais elas vão ser uma extensão do ser humano. Elas vão ser uma extensão de que modo? Do modo que eu vou sentir dor, eu vou sentir alegria, eu vou sentir sentimentos, eu vou ter reações por conta da minha rede social. Como assim? Por exemplo, quando eu recebo uma notícia pelo WhatsApp de que uma pessoa está doente e eu fico totalmente triste. Então, o instrumento pelo qual você recebeu a notícia e você ficou triste foi na rede social. Logo, ela se tornou uma extensão. Ela é tão extensão que quem é do direito aqui vai saber que é uma prova social. É uma prova de algum crime. Você tirar um print lá de uma conversa e levar a julgamento, é dado como prova, não é isso? Quem é do direito aí, por favor, me ajude? Dependendo, já pensou se a galera fala, não? Imagina. Então, mas eu sabia. Isso aí eu li antes. Aí o que acontece? É dado como prova. Ou seja, em outras palavras, é uma extensão da ação e da reação do homem. Muita coisa é feita por conta das redes sociais. É tão extensão que quando começou, por exemplo, a questão do cancelamento, há uns 3 anos, em Sousa, uma jovem expôs suas fotos para um jovem e ele divulgou para os amigos no WhatsApp. E as fotos foram parar em todos os lugares. O que aconteceu? Ela ficou com muita vergonha e viu que estava sendo muito exposta e se matou. Extensão do ser humano. Né, nessa questão. E aí a gente vai ter que trabalhar, né? Como é que vai trabalhar a questão? Porque não vai mudar. Como quem assiste Black Mirror sabe que a coisa tende a piorar, né? É quase um livro de profecia ali. Mas é isso mesmo. Ou seja, a comunicação as redes sociais elas vão estar em todo lugar. Ela vai estar na geladeira, ela vai estar na sua TV quando você ligar. Está com você 24 horas, está com você quando você vai dormir, está com seus amigos, está em tudo, em todo lugar. E aí vem a questão do comportamento e como é que a gente vai lidar com isso. Muito bom, Alan. No tempo. Então, partindo do que Alan falou, Rebeca, sobre alguns efeitos colaterais que ele já pôde até trazer, né? Como é que você classificaria ou, sei lá, categorizaria
os principais efeitos colaterais ou as mudanças de comportamento que são geradas por essa extensão do ser humano nas redes sociais? É importante, primeiro, a gente pontuar que as redes sociais e os espetáculos, eles sempre existiram, mas eles vão mudar de formatação à medida que novas tecnologias vão surgindo. Então, as redes sociais antigamente eram a Ágora, os espetáculos antigamente eram no Coliseu, no Circo Máximo. Então, hoje, essa formatação mudou. E por que é a era dos espetáculos? Porque quando isso muda, acaba que a gente tem uma acessibilidade muito maior a todos os espetáculos que estão acontecendo ao redor do mundo. A gente tem isso na palma da mão. E antigamente tinha uma série de dificuldades para a gente ter acesso a isso. Posto isso, um dos primeiros efeitos é a questão da atenção. Surge uma tensão em relação à nossa atenção. Porque se a atenção da gente está dividida em uma série de espetáculos que está acontecendo, e uma hora eu estou vendo isso e outra hora aquilo, é muito difícil de se reter a nossa atenção realmente. Então, se torna um objeto de idolatria. A gente vai querer receber curtida no Instagram, receber like, ser comentado, a gente vai querer que as pessoas prestem atenção. E não somente as pessoas quererem isso, mas também lojas, comércios, tudo vão girar em torno disso. Esse é o primeiro malefício, né? E aí depois tem umas questões que Bauman, não sei se todo mundo aqui conhece, ele era um sociólogo polonês que se debruçou diante de muitos assuntos do mundo digital. E eu estava lendo, eu compartilhei com eles essa semana uma matéria de quando ele faleceu, acho que foi em 2019, que ele falava 5 coisas sobre as redes sociais. Uma delas é que as redes sociais, elas evitam controvérsias. É muito mais fácil a gente bloquear um amiguinho, deixar de seguir, do que ir lá e debater, conversar, como a Bíblia nos orienta, em mansidão, em amor, com sabedoria. Então, isso já leva a outro ponto que Bauman também comenta, que é justamente a gente perde a gente deixa de criar habilidades sociais, a gente perde isso. No lugar de eu tentar desenvolver alguma habilidade social, até pedir perdão, por exemplo, conversar qualquer coisa, enfim, a gente vai perdendo essa capacidade aos poucos, porque, como a Alan disse, a gente vai vivendo cada vez mais dentro de uma bolha. Além disso, tem a questão da efemeridade também, que tudo, Bauman, ele foi o criador do conceito da modernidade líquida. E aí ele diz que as coisas, elas são como líquidos em nossas mãos, elas escorrem. Então, é muito difícil a gente segurar uma água, né? Então, a tecnologia hoje, ela permite que isso se torne cada vez mais presente, e a gente que transformava a tecnologia hoje também é transformado por isso. O mundo líquido não é somente das novas tecnologias que tiveram as redes sociais muito mais potencializadas nesse sentido, mas vem também para a nossa vida. É muito mais fácil a gente lidar com as situações desse jeito. Vai mais ou menos por aí. Entendi. Você citou Black Mirror e recentemente teve também aquele depoimento, aquele documentário produzido pela Netflix, né, o Dilema das Redes. E ambas as obras têm um viés muito pessimista, né, das redes sociais e de como os algoritmos vão influenciar a humanidade. Mas existe alguma forma de redimir as redes sociais, na opinião de vocês? Elas existem, elas são uma realidade, todo mundo aqui está conectado, inclusive existem benefícios também, né? E eu acho interessante a gente pontuar isso. Mas vocês consideram que dá para redimir, dá para usar a rede social num aspecto redentivo? Como é que um cristão deve fazer, sabendo de todos esses efeitos colaterais? Eu responderia perguntando para Hookmaker. Hookmaker, tem como a gente redimir a arte em pleno niilismo, em plena
em pleno pós-modernismo, o pessimismo lá em cima, né? O ateísmo lá em cima e Huckmaker. A gente tem que criar arte para a glória de Deus e fazer com que a arte tenha o seu propósito, né? Então, eu posso dizer que para as redes sociais, eu não teria um autor que possa dizer a mesma coisa, mas está nítido, está claro, que tudo que nós devemos fazer deve ser para a glória de Deus. Agora, como, né? Como? Como é que eu vou redimir as redes sociais? Como é que eu vou fazer com que aquilo que está me transformando seja transformado pelo Evangelho, por mim, que estou conduzindo? Porque existem 2 pontos muito importantes para se trabalhar aqui. O primeiro é o cristão transformado usando as redes sociais. O segundo é o cristão não transformado usando as redes sociais. São 2 pessoas distintas. Uma quer like, uma vai comentar para poder afrontar. A outra não. A outra não vai precisar de like. Não importa se tem 15 hoje ou se tem 20 amanhã. Então, eu acho que é muito pensar primeiro como é que você vai avaliar, como é que você se comporta na rede social. Primeiro, como é que você se comporta na rede social? Você posta precisando com que você tenha mais alcance do que a foto anterior? Segundo, quando você vai comentar, seja para poder defender, seja para fazer uma apologética da fé, seja para poder botar a sua opinião, você comenta com o intuito de que a pessoa compreenda ou que a pessoa entenda um outro ponto de vista com calma, com zelo? Não. Se não, aí a gente começa a ter um problema. Porque vamos partir do conceito bíblico que a proposta do cristão é que ele transforme, que ele seja transformado pela renovação da sua mente, ou seja, em Cristo Jesus. Em outras palavras, eu estou em processo de transformação até o dia que eu vou me encontrar com o meu Senhor. Esse processo é de transformação e é diário. É carregar a cruz dia após dia. E primeiro eu vou ter que reconhecer quais são os meus pecados, né? Para esse processo acontecer. Diariamente, eu vou estar caminhando com Cristo. Pronto, esse é o meu primeiro processo. Segundo é que eu vou ter que transformar tudo que está ao meu redor. Não é só a internet. Mas se antes, por exemplo, se o fato de eu assistir a Netflix todos os dias, eu gasto 5 horas assistindo, isso prejudica a minha fé, lógico que vai prejudicar todo o restante. Vai ser uma cadeia de processo de destruição. Então, acho que tem que se avaliar, primeiro, como é que você usa as redes sociais, de que maneira eu uso. Segundo, qual é a minha missão na rede social? O que eu estou fazendo na internet, no Instagram? Eu vendo coisas? Então eu sou um profissional. Eu estou lá porque eu influencio algumas pessoas, poucas pessoas? Então eu tenho umas pessoas que olham para mim e estão me seguindo nesse sentido. Eu uso a rede social só para a família. Eu uso a rede social apenas para um negócio ou para A partir do momento que você tem uma análise sua, pessoal, aí você vai começar a entender o que eu devo fazer a partir de agora. O que eu vou fazer a partir de agora. Deixa eu botar aqui rapidinho. Em relação a redimir a internet, eu acho que a forma como a gente vai olhar para ela e o conteúdo que a gente vai gerar para ela é que vai definir para onde ela vai ou não. Eu usei como exemplo na nossa conversa, na nossa primeira reunião, que John Stott, a forma dele discipular, que ele encontrou para discipular seus filhos na fé, foi usando cartas. Porque ele foi discipulado por o seu pastor por cartas também. Quando ele passou um tempo com o pastor, ele caminhava com ele e teve que mudar para outra cidade. Aí o pastor falou para ele, não se preocupe, eu vou continuar lhe acompanhando. Eu enviarei uma carta por mês. Durante um ano, ele mandou uma carta por mês. Nos outros 5 anos, ele mandou uma carta a cada 6 meses. E ele foi tão abençoado que ele usou isso nos filhos dele. Vamos dizer assim, nos discípulos que Deus trouxe para ele. E ele passou a enviar carta para várias pessoas. Até o último dia da sua morte, ele enviava cartas. Ele usava uma ferramenta comum para a glória de Deus, com intencionalidade de discipular. Quem aqui gostava de receber carta quando tinha, né? Quando tinha. Então, imagine que você recebia ali. Então, imagine que você tem uma rede social e você pode usar para a glória de Deus. Eu acho que a parte que eu entendo que é para a redenção é quando eu entendo nas próprias redes sociais a queda, ou seja, a sua distorção do Evangelho,
a sua total falta de Profundidade. Isso é. Quando eu enxergo que ela não tem nada de bom, ela está distorcida diante de Deus. Quando eu olho para a queda, eu olho para ela e vejo, além da queda, eu vejo o seu propósito. Então, eu não posso descartar um algoritmo, gente. Eu não posso descartar uma coisa programada. Uma coisa que vai piorar cada vez mais. Não pode ser descartado. Não tem como. E segundo, a sua redenção. De que maneira isso vai ser redentivo? Né? E aí a questão da redenção, na minha concepção, tem que partir do cristão, porque ele é que é santo. E ele que vai santificar todas as coisas. Você que vai santificar o seu celular. É você quem vai santificar as suas redes sociais. É você que vai santificar as suas postagens. É você que vai santificar seus comentários. Muito bom. Para encerrar esse primeiro bloco, eu queria te fazer uma pergunta, Rebeca. Eu acredito que grande parte dos problemas da guerra dos espetáculos, né, das redes sociais, é quando o cristão ele vai para a rede social de forma passiva, apenas como um recebedor, e não de forma ativa, né, com uma intencionalidade por trás. Mas, na tua concepção, como é que o cristão ele pode combater essa espetacularização das redes sociais? Como é que deve ser a postura dele frente a essa guerra dos espetáculos causada pelas redes sociais? Então, nas redes sociais vai estar a amplificação de tudo aquilo que você já vive normalmente. Eu não sei se foi nesse livro ou se foi no 12 Maneiras Como Seu Celular Transforma Você, que ele cita o exemplo do espelho de Harry Potter, né? Que é desejo ao contrário. Que se a gente pegasse o celular ou explorar mais especificamente do Instagram e colocasse de frente para as pessoas verem, aquilo ali é muito um retrato do que está no coração da gente. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente deve buscar o reino do Senhor, em primeiro lugar. Isso não somente para as redes sociais, mas porque isso vai reverberar também nas redes sociais. E aí a gente ter o entendimento de que se aquilo ali é uma amplificação do meu corpo, inclusive é um chamado para todos vocês, as redes sociais são algo que é muito precioso para a gente falar sobre o Evangelho, para pessoas conhecerem a Cristo realmente. Porque, principalmente no momento que a gente está vivendo, se a gente pensar antigamente, as estradas romanas eram de alta tecnologia. Na época, as pessoas usaram aquilo para levar o Evangelho. Então, nós temos tecnologia nas nossas mãos para fazer também com que o nome do Senhor chegue aos 4 cantos da terra. Porque nós não estamos usando isso com intencionalidade. Então, é ter o conhecimento de para que tudo aquilo serve e não se fazer refém dessas coisas. Nós entendemos o que é aquilo, nós estamos conscientes também do nosso papel enquanto cristãos, estamos diariamente também nos alimentando da palavra e elevar aquilo ali que deve ser o nosso natural para as redes sociais também, para edificar também os irmãos que estão lá com a gente. Um cuidado, e aí, só para somar aqui, é que você pode fazer uma pequena análise, quanto tempo você passa no celular, no Instagram, tem lá, você pode abrir lá nos dados, né? Ele diz quantas horas você passou naquela semana. Mas se você parar para pensar, por exemplo, se eu paro todo dia 1 hora para ver meu celular, no último ano eu parei todo dia 1 hora. Todo dia eu parei 1 hora, né? Parei 365 horas aí, no ano todo. Já é um hábito formado em você. Você faz sem querer. Você já faz isso sem querer. Você vai pegar o celular, vai no banheiro e já tá. E vê 1, vê 2, vê 3, vê 4. Quando olha, você passa 40 minutos. Se isso vai acontecer sempre, isso não vai mudar, então, o que eu estou vendo? Quem eu estou seguindo? Do que eu estou me alimentando, então? Se eu vou parar no YouTube e vou ver 1 hora de alguma coisa, do que eu estou me alimentando? Por quê? O que te alimenta é o que vai ser demonstrado, com certeza. Daquilo que você bebe é o que vai ser demonstrado. Né? Do bom coração, do bom homem, do coração bom, vai ter tesouros bons.
do coração mau você tira tesouros maus. Então, acho que uma preocupação muito importante o que eu estou me alimentando quando eu vejo lá os stories, quando eu vou para o Twitter, quem eu estou seguindo. Eu tento seguir gente que fala bonito, né, intelectuais, pastores, missionários, porque eu sei que eu vou para lá. Então, se eu vou para lá, eu tenho que ir para me alimentar bem, ou para ser confrontado, ou para ouvir um trecho lá de Augusto Nicodemo dizendo: por que você está aqui? Vai orar? Tá bom, eu estou indo, calma. Mas é importante. Agora, se você só segue gente que se exibe, gente narcisista, gente que só fala em política A ou B, gente que não contribui em nada, pelo contrário, deixa muito mais com inveja, com cheio de pecado no coração, né? lhe provocando direto. Então, consequentemente, você vai passar 1 hora se alimentando todo dia, em todo o ano, só de coisa ruim. E você vai se tornar essa pessoa também, né? Eu acho que semana passada eu estava conversando com Nicole Viana e ela dizendo: menina, eu sou tão abençoada por alguns Instagrams, porque realmente tem muito perfil bom no Instagram. E ela disse: olha, parece que eu já li vários livros, sei de tudo. Olha, não li nenhum livro sobre relacionamento, mas parece que eu já li tudo, porque... Não, tem muitos perfis fantásticos, tem lives, comentários assim, tem muita coisa boa que você pode se alimentar, que vai contribuir com a tua fé. Eu falei na nossa reunião que eu compreendi a fé reformada no Orkut. Foi no Orkut que alguns amigos meus tiravam uns prints, umas fotos assim, bem estranhas, assim, aquelas fotos que sai o flash grandão assim. E eu parava para ler de madrugada de manhã. Tá fazendo o que, Alan, com esse computador ligado? Estou jogando videogame. Mas não, estava lendo teologia reformada. É porque videogame ela aceitava naquela época. Ela aceitava, né? Do que essa ideia. Então, eu estava lendo trechos de amigos que estavam postando. Eu ia vasculhar no Google, eu ia vasculhar trechos de devocionais, tal, porque eu queria ler. E para mim, ainda hoje eu sou assim. Toda vez que eu vou, todo dia eu penso assim: o que eu posso hoje aumentar na minha fé quando eu for para a internet, quando eu for para as redes sociais? Porque a gente vai para lá. Não tem para onde correr, você vai para lá. Ou para falar com sua manhinha, ou para ver alguma coisa, ou para ver uma novidade, ou para ver a agenda da rede, ou para ver a agenda da IPBE. Você vai para a rede social. A questão é o que eu vou fazer e do que eu vou me alimentar. Ou o que eu vou oferecer de conteúdo. Muito bom, muito bom. Gente, a gente vai dar uma pausa agora, tá? Para fazer um momento do ofertório e também para vocês poderem tomar uma água, se vocês quiserem, tomar um café, sem aglomeração, né? Tentem não aglomerar. E daqui a 10 minutos a gente retoma no segundo bloco. Eu já recebi algumas perguntas e vou começar já o segundo bloco fazendo as perguntas que vocês me mandaram. Esse é o contato para vocês mandarem perguntas, se vocês quiserem. Se vocês também quiserem, a gente vai disponibilizar o microfone para vocês virem aqui e poderem perguntar. E é isso. Vamos dar um intervalo aqui. Eu queria chamar a banda para fazer um momento ofertório.